Vivemos em uma época em que ser cristão se tornou motivo de zombaria. Nossa cultura é mascarada por um secularismo agressivo, onde a moralidade é relativizada e qualquer afirmação da verdade absoluta é vista como intolerância. A consequência disso? Muitos cristãos estão se calando. Nas rodas de amigos, no trabalho, na universidade, a pressão para se adequar ao mundo tem sido esmagadora. Existe um medo real de cancelamento, de rejeição e de crítica por parte do mundo. Todavia, há 2000 anos atrás, o grande apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma igreja que vivia uma pressão ainda muito maior e declarou: "Não me envergonho do evangelho de Cristo". A grande pergunta é: por que Paulo não se envergonhava? O que dava coragem e ousadia para o apóstolo diante do maior império do mundo da sua época? É isso que vamos descobrir em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Fique conosco até o final. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. Canal esse, como eu sempre falo, tem como propósito de proclamar o verdadeiro Evangelho de Cristo contido nas Sagradas Escrituras. Se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe. E o texto que vamos meditar é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: "Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé." Para entender a coragem de Paulo, precisamos primeiro entender o que é o Evangelho. Hoje, a palavra evangelho foi esvaziada. Para muitos virou sinônimo de uma filosofia de vida, um conjunto de regras morais ou, pior ainda, uma mensagem de autoajuda focada na prosperidade terrena. Mas o evangelho de Romanos capítulo 1 não é sobre nós. É a mensagem de Deus acerca da pessoa e da obra de Cristo, como ele escreve lá no capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: "Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor." Portanto, o Evangelho é a declaração histórica de que o Filho eterno de Deus se encarnou, viveu uma vida perfeita e morreu uma morte substitutiva na cruz, recebendo sobre si a ira de Deus que nos era merecida, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte. O Evangelho que Paulo pregava nos diz que não há bondade em nós que nos recomende a Deus. O único meio de salvação para a humanidade é a graça divina na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, recebida exclusivamente mediante a fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou. É uma mensagem que ofende o nosso orgulho humano, pois nos declara totalmente incapazes de salvar a nós mesmos. Mas por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Pense comigo, imagine o contexto de Paulo. Ele estava escrevendo para Roma, o centro intelectual, militar, cultural do mundo. Roma respirava o paganismo, idolatria e imoralidade. A mensagem cristã parecia loucura para os intelectuais gregos e um escândalo para os judeus religiosos. Ainda assim, Paulo diz: "Não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Eu chamo a sua atenção para a palavra poder, dunamis. Paulo estava dizendo que o Evangelho não é somente informação, mas era a energia, o poder transformador de Deus que rompe as trevas do coração humano. A sabedoria humana, com toda a sua filosofia, não pode curar o problema do pecado. A cultura moderna, por mais que avance na tecnologia, retrocede na moralidade. O cristão hoje vive em um cenário semelhante ao de Roma. Nós também somos cercados por uma cultura totalmente contrária às Sagradas Escrituras. Mas não precisamos nos envergonhar da palavra, porque apenas ela carrega o verdadeiro poder de Deus para regenerar corações mortos nos seus delitos e pecados. Mas o que o Evangelho revela? No versículo 17, Paulo revela a cerne da mensagem.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aqui está a beleza da teologia reformada da justificação pela fé. A justiça de Deus nesse texto não fala somente do atributo de Deus que pune o pecado, mas da justiça de Deus que concede ao pecador. Imagine eu e você num tribunal diante de Deus e diante de nós uma lista interminável dos nossos pecados. O Evangelho nos ensina que Cristo pagou essa dívida, a dívida de todo aquele que crê em Cristo. E não somente isso, Deus acredita essa justiça de Cristo a todo aquele que tem fé no Senhor e Salvador e também na sua obra. É por isso que Paulo, fim do versículo 17, dizendo que o justo viverá pela fé, não por méritos humanos, não por obras da lei, mas unicamente pela fé. Dia por dia, dependendo dessa fé, a fé em um único Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho oferece perdão, salvação dos nossos pecados. No entanto, não é somente isso. O Evangelho também exige arrependimento e abandono dos nossos pecados. É por isso que o mundo vive em guerra contra a mensagem do Evangelho. E por causa dessa guerra que o mundo coloca diante daqueles que deveriam pregar o Evangelho, muitos têm se calado, ou pior, muitos têm deturpado, diluído da essência do verdadeiro Evangelho. E Paulo nos exorta dizendo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, se alguém vos pregar um Evangelho que vá além do Evangelho que nós já tivemos pregado, seja amaldiçoado. Aqui há a seriedade e o compromisso de pregarmos, levarmos a verdadeira mensagem do Evangelho. Por isso, quando você compreende que o Espírito Santo de Deus aplicou essa obra no seu coração, a sua identidade muda. Você não é mais definido pela opinião da sociedade, mas pela declaração de Deus. Isso produz coragem. O Evangelho te sustenta em uma sociedade totalmente anticristã. Entenda uma coisa, que proclamar essa mensagem não é apenas tarefa de pastores ou presbíteros somente aos domingos. É a responsabilidade de cada um de nós, de todo cristão genuíno. É o próprio Espírito quem guia, capacita os seus eleitos para testemunharem com ousadia. Resumindo, o Evangelho é a mensagem exclusiva da cruz. É o poder absoluto de Deus que justifica o pecador através da fé. E essa fé que salva não surge ou é criado pelos méritos humanos, mas é o dom de Deus que vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho. Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Palavras inspiradas de Paulo que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Eu quero te desafiar hoje a examinar o seu coração. Você crê realmente no Evangelho de Cristo? Você tem descansado em suas promessas? Se a resposta for sim, eu digo a você, coragem, não feche os seus lábios, não esconda o poder de Deus, proclame esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores perdidos. Cristo voltará a segunda vez. Ele voltará visivelmente, implementará o seu reino. No entanto, até que esse dia chegue, viva, proclame o Evangelho do poder de Deus. Tenha coragem, não se acovarde, mas pregue com ousadia diante de uma geração que rejeita esse Evangelho. Se essa palavra tocou o seu coração, se você precisava ouvir, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa exortação, compartilhe, curta, leve essa palavra, a palavra do Evangelho de Deus, para aqueles que necessitam. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus nos conceda, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, coragem e ousadia para proclamar o Evangelho de salvação, o Evangelho que é o poder de Deus pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.